Mas o que eu acho mais interessante é que, assim, aqui não é mais aquele momento que você já esteve em outros podcasts e você estava lá mais para ensinar receitas, né? Aqui a gente quer o rancho de verdade, a gente quer conhecer você. Conta um pouquinho, como é que foi que você saiu lá do norte, veio para cá, para que veio para cá? Como é estar aqui em São Paulo? Conta como foi essa trajetória até aqui. Bom, pro primeiro momento, eu sou de Roraima, eu sou de Boa Vista, capital de Roraima, e a princípio a minha ideia não era ser bartender, a minha ideia era entrar em alguma profissão que eu pudesse trabalhar em qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de depender de ninguém, a não ser do meu trabalho. Então, naquele momento ali, pós-pandemia, eu estava estudando para concurso, lá em Boa Vista, concurso policial, eu passei vários meses estudando, eu estava bem motivado. Polícia, cara. Nada a ver. Tipo assim, eu nem queria, mas era uma coisa mais... O momento pandemia começou quando eu tinha saído da escola no ensino médio há 1 ano e pouco, então eu tava meio que num ano sabático de bagunça, de rolê, então eu ainda não tava trabalhando, e aí tem aquela pressão social de você chegar próximo aos 20 e ter que arrumar um trabalho e tal. E aí eu tava meio que nessa, o que eu posso fazer? E aí começou a pandemia, tinham lançado o edital de concurso da polícia lá em Roraima 2 meses antes de fechar tudo. Então eu comecei a estudar 2 meses antes. A ideia era fazer a prova com 4 meses de estudo, mas aí, como teve a pandemia, eles adiaram para mais 10 meses. Então eu tive. Não, mais 6 meses. Uhum. Então eu tive 10 meses para estudar só do concurso. E eu tava bem motivado, não porque eu queria entrar na carreira de policial, porque nunca foi meu sonho. Mas foi um incentivo da minha mãe. E aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a me sentir mais útil, assim. Eu me sentia um pouco mais que eu tava servindo pra alguma coisa. Porque até então eu só tava dando rolê, tinha acabado de sair da escola, então não fazia nada. Dormia a hora que eu queria, não tinha nada pra fazer, eu só ficava mesmo existindo. E aí, estudando, eu comecei a perceber que eu era capaz de coisas que eu não imaginava que eu era, né? Porque na minha família tem histórico de servidores públicos, tios policiais, passando bombeiro e tal. E aí tinha muita essa pressão. Só que muitos deles passaram anos e anos estudando. E eu, tipo assim, 3 meses estudando, refazendo as provas dos anos anteriores, como a gente costuma fazer pra qualquer prova que você faz, já tava, tipo, tirando notas pra passar. Então eu percebi que, assim, pô, então, no mínimo, eu sirvo pra estudar. Se eu não conseguir ter sucesso me aventurando, pelo menos eu posso voltar pra Roraima. Eu só preciso de um quarto, uma mesa, uma cadeira e internet pra eu estudar. Então, assim, pelo menos eu não vou virar um inútil, né? Esse era o meu pensamento. Mas aí, com o tempo, a gente vai fazendo mais coisas e percebendo que a gente pode conquistar o mundo e, independente do que acontecer, a gente só precisa se sentir capaz. E naquele momento eu comecei a me sentir capaz e tal. E aí eu fiz a prova, tirei uma nota muito boa lá, que era pra passar em primeira chamada. Só que eu tava tão motivado que eu falei, não, vou fazer Polícia Federal e tal, que ia ter concurso também. E aí eu falei, mãe, eu não vou nem fazer teste de aptidão física lá, eu vou largar a mão desse concurso aqui da Polícia de Roraima e vou estudar pra Polícia Federal. Aí passou mais 2 meses assim, eu falei, não é nem isso que eu quero, tipo, nem Polícia Federal, nem polícia nenhuma. Aí eu cheguei pra ela, conversei e falei, mãe, eu não quero mais trabalhar, não quero prestar o concurso da polícia. Ela viu que eu tava muito bem, eu tava estudando, eu tava estudando 10 horas por dia. E assim, o meu sono sempre foi muito desregulado e continua sendo até hoje. Então eu estudava à noite, porque ninguém mandava mensagem pra ir pra lugar nenhum, à madrugada. Então, tipo assim, eu estudava, das 8 da noite até as 10 da manhã do outro dia, com os intervalinhos, né? Dava 10 horas de estudos. Ia pra academia às 10, voltava meio-dia e dormia, e acordava às 8 de novo. Então, tipo assim, eu dormia durante o dia e ficava estudando durante a noite. Que não tinha nenhum tipo de distração. Ficou no chão mesmo. Até hoje, né? Porque o bartender é meio isso, né? Então, e aí eu percebi que servia pra alguma coisa esse meu sono desregulado. Não é bom, não é saudável, mas pelo menos naquele momento tava funcionando muito bem, porque não tinha nenhuma distração, era só estudos, 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 estudos. E aí, quando eu desisti, foi mais por questões ideológicas, né? Porque eu não tenho vontade de depender do Estado pra nada. Eu tenho meus posicionamentos e eu acredito que as pessoas têm que ser livres e utilizar o seu trabalho em qualquer lugar, porque como eu era ali da fronteira com a Venezuela, eu vi que um estado ele pode implodir do nada, assim. Eu conheci pessoas que eram policiais na Venezuela, juízes, e ficavam pedindo dinheiro no semáforo em Roraima, entendeu? Então tinha muito esse negócio de eu não posso trabalhar com algo que, se der merda, eu não consigo ir para outro lugar. O policial, na minha concepção, naquele momento era basicamente isso.
O trabalho depende do estado. Eu penso um pouco assim, a gente tem que ter uma profissão ou um ofício que se, tipo, der lá, ou bater a nuke, né? Ah. A gente tem condição de não ter mais dinheiro, mas a gente consegue viver, seja por permuta, por, né? E aí você chegou à conclusão que ser bartender era esse o caminho? Tipo, tem tantas outras... Exato. Eu tinha ali a opção de ser programador, porque eu tinha um computador muito bom, que eu montei durante a pandemia, auxílio emergencial e tal. Não trabalhava, eu falei, bom, eu tava em condições de receber o auxílio, eu recebi o auxílio e montei um computador. Teve gente que gastou com outras coisas, eu gastei com um computador. E eu pensava, bom, eu vou programar ou eu posso trabalhar como bartender, porque desde os 17, mais ou menos, eu fazia drinks pros meus amigos em casa. Porque minha mãe morava na Venezuela, fazendo faculdade, então eu ficava sozinho em casa. Então, assim, eu podia receber gente em casa de segunda a segunda. E eu fazia. Então, eu recebia muita galera em casa e fazia vários drinks pra galera e tal. Drinks assim, né? Batida de cachaça com todas as frutas possíveis. Assim como a gente vê em vários bares de eventos até hoje. Esse é a coquetelaria, né? Eu sou da área de eventos, hein? Cuidado, hein? Eu também, eu comecei fazendo evento. Eu sustento minha família com isso. Cuidado com suas palavras, Johan. Nada contra, mas assim, eu acho que tem formas muito mais fáceis e eficientes de você servir bons drinks sem ser caipe todos, né? Sim. Isso é a minha opinião. Eu acho que você consegue entregar coisas muito mais fáceis e viáveis e que demandam menos tempo e esforço pra você entregar um bom drink pra pessoa. Eu que sou da área já falo, até custo, né, cara? Às vezes a pessoa pensa, fruta pra caramba, destilado pra caramba e não tem uma linha básica. Quando eu vou passar um orçamento pra um cliente, por exemplo, que quer gastar pouco, eu aproveito a base alcoólica, né? Então ele fala assim, eu quero gin tônica. Eu falo, então beleza, vamos fazer um Tom Collins também, vamos fazer, tipo, eu aproveito a base alcoólica pra fazer disso uma gama com limão Tahiti. Tipo assim, eu uso só limão Tahiti, essa base, e algumas outras coisas, uma água com gás, tal, que fica barato. Agora, o bartender que não tem essa consciência, né, de eventos, pensa, uma saloca de fruta pra caramba, Isso, um monte de... Perda, né? E parece que assim, é gin... Eu vejo o cara, muitas fotos de evento, desculpa pessoal de evento, mas... aí o cara usou o gin, vou falar a marca aqui, o Beefeater, o Tanqueray e o Bombay, no mesmo, assim, a mesma linha, eles usam os três. Eu falo, o que ele fala pro cliente dele? Tipo, qual gin que você quer? Tipo, não tem lógica, né? Pro leigo, ele não vai nem saber a diferença da nota, Tanqueray, Bombay... Ele vai pela garrafa. Tanqueray normalmente. Me via da garrafa verde. Normalmente o Tanqueray que é mais conhecido. Na verdade, o que acontece? Por que Tanqueray, né? Vamos falar... Apareceu até na novela, meu. Glória Pires, com a garrafa na mão. Ela era alcoólatra, né? Não sei se vocês pegaram essa novela aí, gente. Mas ela parecia alcoólatra e ela parecia, quando ela tava rica, ela bebia uma garrafa de Tanqueray. Era o gin dela. Então, assim... isso é perpetuado, tá ligado? Então, vive hoje ainda, né? Acho que devagarinho as marcas nacionais estão mudando isso. Mas... O marketing é muito forte também. Exatamente. A gente fala de uma mega indústria, né? Vamos Sim. falar, diário daí não é à toa.